Aqui, pastor Eduardo Henrique, em mais um podcast Conversando no Caminho. Continuamos falando sobre abuso espiritual, hoje com o quarto episódio, e vamos falar sobre como identificar se estou sendo vítima, se você está sendo vítima ou não de abuso, e quais as consequências que isso traz para as pessoas. Eu vou te dizer algumas coisas que normalmente um líder abusador faz e que muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo conosco. Não vou te falar em ordem de importância, porque todas são prejudiciais do mesmo jeito. Então a ordem que eu estou te falando aqui é uma ordem aleatória. E eu peço que você tente identificar se você está vivendo algo parecido ou se você já viveu. Porque amanhã nós vamos falar sobre como resolver isso, tanto para quem está dentro ainda do sistema abusivo, quanto para quem saiu e até hoje ainda procura como resolver isso, como voltar aos bons tempos, como voltar a conviver numa comunidade. Então vamos lá. Um líder abusivo, ele interfere na sua agenda particular. Ele programa vários eventos da instituição, da igreja durante a semana. São reuniões de trabalho, são reuniões de equipe, são eventos, são reuniões de pequenos grupos, de maneira tal que ele sobra normalmente um dia e às vezes 2 dias. No restante, a sua agenda está sendo controlada pela instituição, porque o líder, de maneira muito sutil, ele vai induzindo você a priorizar sempre a agenda da instituição, dizendo muitas vezes que se você não priorizar isso, você está sendo relapso com as coisas de Deus, você está deixando de dar prioridade a Deus na sua vida. Isso acontece em quase todas as instituições abusivas. O líder abusivo também interfere nas suas amizades e relacionamentos. Inclusive, na escolha desses amigos, desses namoros, desses noivados, ele induz você a priorizar apenas os amigos e as pessoas que estão dentro da instituição. De uma maneira sorrateira, insinuam que aquela amizade não é bênção para a sua vida, que aquela pessoa não é o namorado de Deus para a sua vida, que é preciso orar mais, que Deus não falou com o seu líder, que aquela pessoa é a pessoa para você. E é uma interferência que de uma maneira tão sutil que às vezes a gente nem percebe e acaba até agradecendo pelo cuidado que a pessoa tem conosco. Não podemos generalizar. Eu, como pastor de igreja, muitas vezes eu disse, olha, cuidado com essa pessoa, ora, vê o que é que Deus fala com você. E se você tiver paz, siga em frente. Eu nunca fiz de dizer isso não é para você, não faça isso. Isso é coisa para os pais dizerem para os seus filhos. Mas na relação líder religioso com o liderado, isso é abusivo e muito abusivo. Há líderes, inclusive, que chegam a dizer que para que alguém da comunidade comece um namoro, é preciso que ele autorize. No início do meu ministério, algumas pessoas vieram falar isso comigo. Eu disse, olha, quem tem que autorizar isso ou não são os pais de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. A minha função aqui será apenas mostrar e dizer a vocês como é um relacionamento cristão, como é que ele deve ser baseado, quais são os princípios e valores. Se vocês vão namorar ou não, é com vocês e com o pai de vocês. Outro aspecto que acontece é que o líder abusivo, ele interfere até nas suas redes sociais. Ele também sempre de uma maneira superficial, sorrateira, ele manipula e controla as suas redes, até induzindo você a postar algo ou não. E alguns são tão radicais que chegam a um absurdo de mandar você tirar alguma postagem, dizer isso não, tira essa postagem. Eu já procurei liderados para dizer, olha, pensa nessa postagem, vê se isso está condizente com a tua fé, com aquilo que você professa, mas jamais disse tire isso ou coloque aquilo. Outra coisa, impede você de ir a outras instituições. Quando a gente diz que vai para outra instituição ou que você vai visitar outra igreja, por exemplo, pequenas ameaças veladas são ditas tentando desestimular você a ir a outras instituições, outras igrejas, porque o líder tem o medo de ser desmascarado ou de que a pessoa enxergue o nível de abuso que está sendo vítima e acabe deixando de estar na instituição, acabe indo para outra instituição. Então, se o teu líder espiritual diz, olha, não vá para a igreja sem me consultar, põe os 2 pés atrás e começa a refletir sobre todos os outros aspectos. Eu sempre que fui questionado sobre isso, eu disse, olha, você é livre, você vai para onde você quiser, fica à vontade. Não vamos lhe prender de jeito nenhum, o reino não tem porteiras. Mais uma,
ele tenta invadir a sua intimidade sem ser convidado. Conversando com pastores e com colegas, eu sempre disse que nós não temos o direito de invadir ou de adentrar em determinados aspectos da vida das pessoas sem ser convidado, querido. Então, se o seu líder espiritual começa a fazer perguntas sobre o seu relacionamento sexual com seu marido, com sua esposa, por exemplo, é um abuso. Quando ele começa a perguntar coisas da sua intimidade e que você não o chamou para isso, é abuso, cuidado. Diga, pastor, ou padre, ou quem quer que seja, essa área aqui eu não permito que você tenha acesso. E muitas vezes ele usa subterfúgios, né? Eu quero lhe ajudar, é para o seu bem, eu quero lhe orientar. Não abra essa guarda se você não tiver o direcionamento de Deus. Outro aspecto que acontece muito é que eles centralizam tudo neles. Então eles ficam monitorando tudo que você faz, induzindo você a consultá-lo em todas as suas decisões. Se você vai comprar um carro, se você vai viajar, se você vai para aqui, se você vai fazer isso, se você vai fazer aquilo, você é induzido, muitas vezes até usando textos bíblicos, dizendo que é importante você consultá-lo para que você receba a bênção dele. Então ele começa a controlar a sua vida, a monitorar você e a conduzir as suas decisões a fim de que a instituição seja favorecida e ele próprio seja favorecido. Além de obter informações suas que poderão ser usadas posteriormente contra você para controlá-lo, para chantageá-lo ou coisa parecida. Esses são alguns aspectos, existem muitos outros. E agora, pastor, e como é que fica a situação de quem passou por um momento desse, por um tempo desse? Eu vou te dizer que esse abuso ele não se manifesta de um dia para a noite. São anos em que as barreiras nossas vão sendo derrubadas e cada vez mais o abuso vai aumentando, vai se intensificando. Isso não é em meses, são anos. Da mesma forma que são alguns anos para que se intensifique, também são alguns anos para que a gente identifique que isso está acontecendo. E quando a gente entende que foi abusado, o efeito geralmente é devastador. Nos sentimos humilhados, nos sentimos traídos, e quando essa confiança é traída, a ferida que se abre é muito grande. Até o ponto de algumas pessoas nunca mais confiarem em líderes espirituais novamente, mesmo que eles sejam legítimos. Não mais quererem estarem congregando, estarem juntos, porque dói relembrar e muitas vezes o trauma faz com que a gente ache que todos vão agir da mesma forma. É desenvolvido um medo, desilusão em relação a líderes. A vítima do abuso espiritual, muitas vezes, ele tem até dificuldade de confiar em Deus. Ele acha agora que Deus não o alertou, Deus permitiu que ele fosse traído. Se tudo que ela queria era amar a Deus, era servir a Deus, né? Muitas vezes essas pessoas geram um grande rancor dentro dos seus corações por aquela pessoa, por aquele sistema. Eu já ouvi pessoas dizendo que nunca mais queriam encontrar com aquele líder e que não queriam nem passar na calçada. E eu entendo essas pessoas, porque o trauma é grande, a dor é grande e a raiva é grande. Então o processo de cura disso é lindo, mas é lento. Porque as raízes da amargura, a incredulidade, elas podem encontrar uma ocasião propícia para criar raízes. Então hoje eu quero pedir a você e orar pela tua vida. Em nome de Jesus, que se você se identificou nisso tudo e está ainda dentro do sistema, nos acompanhe amanhã, que nós vamos te ajudar a sair disso o quanto antes. Se você viveu, está nesse processo de cura, amanhã também eu vou te ajudar a dar mais um passo nesse caminho da cura. Só uma coisa eu te digo, te peço e te oriento. Não deixe de buscar ao Senhor todos os dias. Não deixe de congregar, porque existem milhares de lugares que são saudáveis para se conviver. E enquanto isso, nós vamos continuar caminhando e conversando no caminho.